Então, a palavra de Deus diz que você luta contra a carne e o sangue todo o tempo. Agora, se você tem fé na Bíblia, você vai saber que se Deus disse é a verdade. Eu nem questiono isso mais. Satanás, ele não tem folga. Não tem algum momento da tua vida que você está em trégua. Não tem. Os demônios, eles fazem turno. Sai um, vem outro, sai um, vem outro. Mas a guerra é constante. Então não tem essa coisa de, não, agora eu estou num hiato, estou numa bolha, que eu não estou em guerra. Não, todo tempo você está. Pode até não estar acontecendo nada, né, de especial para você achar que está em guerra, mas está. O inimigo está lá, todo tempo engendrando. Então, nós estamos em guerra. Nós temos que sempre orar, nós temos que sempre ler a Bíblia, sempre buscar a Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais você discerne a voz do Espírito Santo. Quando Deus cria o homem, aí esta guerra, ela começa no planeta Terra. A primeira guerra, o primeiro ataque poderia ter sido debelado se o homem decidisse obedecer a Deus. No momento em que ele obedece a Deus, ele desobedece a Deus, ele entrega a chave de autoridade para o diabo, né? Então eu queria dizer o seguinte, que essa não é somente uma batalha do bem contra o mal. É um choque de soberanias. Como assim? De um lado você tem um soberano. Satanás também não aceita não como resposta para os seus súditos. Os demônios obedecem, ele é soberano, ele é a palavra final no reino das trevas. E no reino de Deus, idem. Deus é Deus. Mas não dá para comparar, né, esses dois soberanos. Né? Não, mas é uma guerra de dois soberanos, tá, de duas soberanias. Ou seja, a quem você escolhe obedecer, você vai atribuir poder sobre a sua vida. Lá em Efésios 6, claramente a gente vê isso, né? Você fala da luta contra a carne e o sangue, mas ele diz assim, olha, estai firmes, Paulo no capítulo 6 de Efésios, né? Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai-os com os pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar a todos os dardos inflamados do maligno, as flechas que vinham com fogo, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, Paulo fala, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, como é que o império das trevas, ele opera? Como é que ele trabalha? Ele trabalha pelo engano. O engano, qual a diferença do engano e da mentira aberta? O engano é mais sutil, né? Ele parece verdade. Isso. Ele parece verdade. Não é, Homer? Parece, o engano é mas não sabor verdade. Com certeza. E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, o engano é tão poderoso que até o indivíduo que conhece a verdade vai se afastar dela, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, o engano é o modus operandi de Satanás, do império das trevas. Ele trabalha nas sombras, ele trabalha na luz, ele trabalha com lógicas que são sofismas, que parecem verdades, mas que não são. Então, se ele puder introduzir esse tipo de engano na cultura ou nas culturas, ele conseguiu. Porque quando você olha agora para respondendo já a sua pergunta, qual a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual? Quando você vê uma guerra, todo mundo sofre, né? Inocentes sofrem. Sim. Você consegue ver gente de todo lado sofrendo. Então a gente não pode amar a guerra, nem pode ficar feliz com uma guerra, né? Por exemplo, essa guerra de Israel, dos Estados Unidos contra o Irã. Eu fico triste pelos dois lados. Tem um monte de iranianos que estão morrendo lá, inocente. Eu não quis entrar nessa guerra. Agora, por que a guerra existe? Porque as pessoas acreditam que em nome de lutar pelo certo, eles fazem coisas erradas. Agora, por que isso acontece? Por que é tão difícil para uma pessoa saber que crianças, que estupram mulheres, é horrível. Em nenhuma circunstância isso deveria ser justificado.
porque elas estão enganadas. Então, nós estamos vivendo num tempo, Vilela, que cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Por que isso? Porque o engano está operando. Então, quando você vê a chamada, né, a indignação do bem, né, você vê pessoas que ficam indignadas. Quem que é essa senhora? Minha mãe. Eu achei que fosse. Um beijo, minha querida. Amo seu filho, viu? Eu quero dizer que eu amo a senhora, intercedo pela senhora e pelo seu marido, e é uma honra tê-la aqui, viu? 97 anos, parece? Não, cheio. Não, mas parece, né? Não. Ela parece uns 45. Ah, 75 nas costas já. Não, tá maravilhoso. Mas sabe por que tá bem assim? É, Tem fé, tem fé. Ajoelha, né? tem amor no coração. O joelho dela tá tão zoado de tanto que ajoelha Eu lá. vou te falar uma coisa. O homem foi criado para amar. O homem foi criado para perdoar. O homem foi criado para adorar a Deus. Quando o homem vive assim, quando a alma dele está melhor, está bem, ele enfrenta as batalhas, porque vem para todo mundo, É. até para as pessoas boas, mas ele enfrenta de uma outra forma. E com isso, vive mais, aparece ali, ó, o semblante fica sereno. Ela tem um semblante sereno. Então, o segundo aspecto que a gente tem que entender também, que além do engano, o império das trevas, ele se sustenta pela acusação. O diabo, ele te tenta, depois ele te acusa. Porque o que ele quer te destruir. Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E a arma dele é a acusação. E um dia, lá em Apocalipse 12, diz que ele vai ser expulso definitivamente da presença dos céus. E o céu exulta, diz, definitivamente, agora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e de noite, foi expulso dos céus. E aí ele vem para a terra com furor, com raiva, com ira, porque sabe que seus dias estão contados. Está se aproximando o final da sua autoridade na terra. Então, eu quero te dizer que o império das trevas é assim. Quando você vê famílias se digladiando, brigando, qual que é a arma que as pessoas usam? Acusação. Acusam. Você vê numa briga, tem dois lados. Agora, raramente você vê uma pessoa dizer, não, me perdoe, eu errei aqui. Não, eu não vou admitir, porque se eu admitir que eu errei, eu vou me abaixar e ela vai se levantar contra mim, ou seja, cria uma narrativa de acusação, e onde começa a acusação dos dois lados, o fim não é bom. Mas é assim que acontece. É assim que acontece em todos os níveis. Nós estamos vivendo num país onde você percebe, né, claramente essa narrativa. As pessoas acusam o outro. Olha o fulano o que ele fez. Mas quando o outro lado, que é o lado dele, politicamente faz igual, ele não acusa. Porque a verdade não está lá. Quem é de Deus deveria lutar contra o errado, não importa de que lado esteja. É igual um pai que vê dois filhos brigando, não é verdade? Se errou nisso, você tem que mudar. Se não se arrepender, castigo. Vai pro quarto lá, ficar lá no quarto, até você pensar e se arrepender do seu erro. Agora, o que a gente percebe é que essa acusação, ela é profunda. Porque ela afasta as pessoas de Deus. Judas, por exemplo, quando ele traiu sangue inocente, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o que ele fez? Foi lá para os sacerdotes e disse, não, eu errei. Os caras falaram, trouxe o dinheiro de volta. Os caras falaram, ó, você fez porque quis. Nós não podemos usar esse dinheiro aqui no tesouro do templo, que é dinheiro de sangue. E aí chamou aquele campo que foi comprado de campo de sangue. Então, a verdade é que o inimigo, ele trata o tempo inteiro dos relacionamentos através de acusação. Como ele se alimenta, o império das trevas? O que dá força para o império das trevas? Tem ideia? Que alimenta? É. O que fortalece. Vamos usar uma metáfora Tá. aí dos desenhos, ou Que dá força dos pra heróis. O que, por exemplo, tira a força do super-homem? A criptonita. Kryptonita. E o que dá a força para o super-homem? O sol, a luz do sol. A luz do sol. Exatamente isso. Agora todo mundo já entendeu a metáfora. O que dá força para o império das trevas? É se afastar da luz? É se afastar de Deus? O pecado. Ah, o pecado. O pecado. O pecado é a criptonita. É a criptonita para o Filho de Deus e é aquilo que fortalece. E ele trabalha assim.
Eu sou pastor, eu aconselho muita gente, eu estou cansado de ver brigas entre marido e mulher, onde um fica acusando o outro e ninguém quer admitir o seu pecado. Sabe por quê? Porque o arrependimento, ele traz misericórdia e perdão. A Bíblia diz em Provérbios, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Então, no momento que o indivíduo, diante do pecado que ele cometeu, ele se arrepende, é como se a criptonita tivesse sido arrancada dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, no momento que você não confessa o seu pecado, o pecado ele permanece. É a criptonita. Então, o alimento do império das trevas é o pecado. E ele mantém as pessoas por cativeiro. Ninguém, Vilela, ninguém consegue se libertar sozinho. É? Ninguém. Pela minha vontade somente... Do império das trevas, não. Tem que ter... Tem que ter Jesus. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quanto mais nas trevas, mais difícil. Existe Para Deus não tem impossível. Não tem impossíveis. Deus pode... Não, tem gente que fala, não fez pacto de sangue, entregou a alma. Se quiser, A se abrir o coração... A alma nunca foi do diabo, ele é um usurpador. Se a pessoa falar, Deus... No caso do Mastral, vamos colocar o exemplo dele. Ele participou de culto, fez tudo que ele colocou nos livros e falou aqui. Ele conseguiu, mas teve um preço, né? A vida dele foi atacada ou não? Ataque, na minha opinião, todo mundo tem, mas na meu entendimento, eu não posso... Sou Deus, né? Claro. Então tem que ter muito cuidado para você não pecar. O que eu penso é o seguinte, ele falou muito do poder das trevas e falou muito pouco do poder de Deus. Aquilo que você tem no teu coração é aquilo que domina a sua vida. Então, ele deveria ter rompido com as trevas, como ele rompeu, mas deveria ter buscado a presença de Deus. Ele era uma pessoa triste, era uma pessoa cheia de rancor, com coisa. Por quê? Porque ele falava demais. Acaba atraindo. A Bíblia daquilo diz que aquilo que está na tua boca é aquilo que está no teu coração. Quando você fala demais de uma coisa ruim, aquilo está no teu coração. Cara, eu era um cara que antes de Jesus eu tinha ódio no coração, eu batia nos outros, eu brigava, sabe? Eu tinha rancor dos meus pais. Então eu estou errando, pastor. Eu e o Homer. Quando fala muito de uma coisa ruim, atrai coisa ruim. Eu falo muito do Corinthians. E eu atraio coisas ruins pra minha vida, então, pra você também. Passa nervoso. Nossa, a cada demais. derrota, a cada gol perdido do Yuri. Pois é. Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.